Olá pessoal, saudações mais uma vez a todos. Quero começar esse vídeo parabenizando a todos os professores desse país que infelizmente só é lembrado, só tem o seu reconhecimento no dia 15 de outubro, e esse reconhecimento deveria ser todos os dias. Mas num país onde a educação, como eu já disse várias vezes, é tratado como moeda de troca, como artigo de segunda, principalmente para a população mais carente, para a população mais pobre. Então só lembramos dos professores justamente nessa data. Então fica a minha saudação, meu respeito, meu companheirismo, aqueles que fazem da educação um instrumento de transformação, de luta e visando justamente a conscientização e a mudança dos quadros sociais, político e financeiro desse país. Mas nosso vídeo hoje também vai falar da posição do Supremo Tribunal Federal, principalmente do seu ministro Marco Aurélio de Mello. É o ministro do Supremo que mais libertou marginais nesse Brasil, de banqueiros a traficantes. O engraçado é que nós vemos a justiça brasileira com 2 pesos e 1 medida. Você libera banqueiros, você libera políticos corruptos, você libera traficantes e você mantém preso o cara que está desempregado e deve pensão alimentícia. Então, mais uma vez mostra-se que nossas leis têm 2 pesos e 1 medida e que a justiça ela não é imparcial. Ela defende aquilo que ela entende ou que seus julgadores entendem como sendo o ideal segundo a concepção deles. E o mais incrível é o que o Marco Aurélio de Mello, que já liberou, como já disse anteriormente, quase 80 criminosos, ele acha que ele fez um grande papel, um grande serviço para a população brasileira. Talvez só na cabeça dele. Não estou aqui julgando a idoneidade do Marco Aurélio, mas assim o posicionamento dele até perante a repercussão internacional que esse caso tomou. E mais uma vez eu defendo, como já disse várias vezes, que ministro do Supremo deveria ser selecionado através de prova, de título e no máximo 5 anos, porque senão a gente vê essa casa de mãe Joana que é a justiça brasileira, assim como é também a política do nosso país. E além disso, esse desgoverno que está aí foi para as redes sociais e dizer que o ministro da Saúde, que não conhecia e não conhece o SUS, ajudou o Brasil a vencer a pandemia do coronavírus. Só na cabeça idiota de um iníquo, de um incompetente como representante do poder público máximo no nosso país, que não tem competência, não tem condições estruturais e morais para ocupar o cargo que está, que vai dizer que o ministro que não é formado na área de medicina, que não conhecia o SUS, ajudou o Brasil a combater a pandemia do coronavírus. Para terminar de completar a situação, que não é nada fácil, a Anistia Internacional diz em um relatório que, a partir da gestão desse governo de extrema-direita, que foi empossado no nosso país graças ao voto ignorante e de ódio daqueles que acham que a corrupção começou no Brasil no governo do PT, que o relatório simplesmente relata que o combate à corrupção no país reduziu, houve um decréscimo
mas o atual presidente já foi para a mídia e disse que acabou com a Lava Jato porque no Brasil não existe mais corrupção, que ele acabou com a corrupção no Brasil. E aí você pega e olha a família do cidadão. Todos aqueles que têm mandato respondem diretamente por inúmeros processos. Lavagem de dinheiro, envolvimento com milícia, rachadinha, compra de imóveis com preço abaixo do mercado, mas pagando o valor integral e coisa do tipo. Tanto é que a proposta do presidente é colocar no STF um pastor. Ele disse que as sessões do STF vai começar agora com um culto de oração. Imagine aquilo ponto nós estamos chegando. Nós vamos virar aqui a Arábia Saudita, misturando política e religião. Se nosso país já é uma desgraça da forma que está, imagine essa combinação nefasta de política e religião. Então nós vamos descer literalmente mais ainda a ladeira e chegar ao fundo do poço. E o governo que não existe corrupção, um dos seus vice-líderes, o senador Chico Mendes, ou se não me falha a memória, do DEM, onde foi pego, esse foi pego com o dinheiro, não foi dentro da cueca, literalmente, ele estava com dinheiro em outro local, mas a cueca era só para poder proteger. Esse governo não existe corrupção. O incrível é que os defensores desse governo, que chega a ser cômico, sempre utiliza as falhas, as coisas erradas promovidas por esse governo e pelos seus aliados, principalmente o Centrão, e aí vem o DEM, vem o PSL, vem o PP, vem o Solidariedade, vem o Avante, que são um bando de abutres na política nacional, e tem mais, a gente pode citar um bocado deles ainda aí, nós temos uma porrada deles, sem contar os partidos de aluguéis, que eles sempre utilizam as falhas, os erros desses que fazem parte do governo, que apoiam o governo, para justificar os erros do PT. E aí eu pergunto, é o PT que está no poder nesse momento? É o PT que está comandando o país nesse momento? Ou a nossa ignorância, tanto educacional quanto política, é incapaz de separar as coisas? O PT pode ter errado? Pode, principalmente quando se sentou na mesa junto com José Sarney, com Fernando Collor de Mello, com José de Alencar, com Rodrigo Maia e Companhia Limitada. Mas se alega que o PT afundou o país. Vamos fazer uma conta básica de matemática. Imagine só, professor de história fazendo conta de matemática, que miséria. Segundo dizem, nós temos 520 anos. Tivemos 388 anos de escravidão. O PT ficou no poder durante 14 anos. Os outros 506 anos, quem ficou no poder foi a esquerda? Foi o Lula? Foi o PT? Então quem foi que roubou e afundou o país durante 506 anos? Foi professores? Foi indígenas? Foi quilombolas? Então, o que está faltando para a população brasileira é justamente conhecimento, é buscar a verdade e parar de acreditar que esse governo que está aí é o melhor para o país, é o melhor para a população brasileira, é o melhor para o trabalhador. É vergonhoso e a nossa ignorância vai fazer com que as futuras gerações paguem um preço muito maior do que a gente possa imaginar.